Meus irmãos, abram sua Bíblia onde fizemos a leitura. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, repita comigo o primeiro versículo, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Curva sua cabeça. Querido Deus, querido Pai, estamos, Senhor, na Tua presença, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado, que o Teu Espírito, Pai, trabalhe em nossos corações, mediante a Tua palavra, Senhor. Me põe em Tuas mãos, que o Senhor continue falando aqui aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Venha, Senhor, edificar a nossa fé, e tudo que em nós, que não vem de Ti, que está repreendido, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Graças a Deus. Meus irmãos, em uma breve palavra, o apóstolo, quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. E a carta de Paulo, irmãos, aos Romanos, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é um dos livros mais poderosos que podemos dizer do Novo Testamento. Claro que toda a palavra de Deus é poderosa, né, irmãos? Mas vemos aqui a revelação de Deus através do apóstolo Paulo e pelo Espírito Santo de Deus. E essa carta, ela nos traz grandes ensinamentos espirituais acerca do nosso Senhor. A carta fala, irmão, sobre o pecado de forma muito abrangente e de forma muito clara. O apóstolo Paulo faz questão de dizer no primeiro capítulo, e o versículo de número 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o 17 ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse texto, irmãos, inspirou o reformador Martinho Lutero, que na palavra de Deus, e principalmente nesse texto, defendeu a justificação pela fé e foi o grande reformador do século XVI. E quando nós vamos olhando, lendo, continuando a observar a carta, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar, que todos estão debaixo do pecado. Ele deixa claro que a maldição do pecado, o pecado, como ele vai explicar muito bem no capítulo 5, que por um homem, que é Adão, entrou o pecado, e a raça humana, ela foi, recebeu essa herança maldita do pecado. A natureza humana, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, herdada pelos nossos pais, através de Adão, principalmente Adão e Eva, através do primeiro casal, mas em destaque de Adão, por ser o primeiro homem, por ter recebido de Deus a ordem, de não participar do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. A desobediência de Adão e o pecado de Adão, a queda de Adão, contaminou toda a raça humana. No capítulo 3, o apóstolo vai dizer, irmãos, que todos estão debaixo do pecado, e ele diz, não só os gentios, naquela época, aqueles que não eram da descendência de Israel, não eram os descendentes de Abraão, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, estavam debaixo do pecado, mas não só eles,
mas o próprio povo de Israel também. Apesar do povo de Israel ser o povo de Deus, ser a descendência de Abraão, abençoada, não é? Mas não podia cumprir a lei. Paulo vai explicar muito claro, irmãos, na carta aos Romanos, que a lei é boa, a lei de Deus é boa, porque a lei, ela mostra a vontade de Deus. A lei revela a vontade de Deus, né? Porém, a lei é impotente para salvar. A lei é boa porque expressa a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porém, irmãos, ninguém consegue cumprir a lei. E a Bíblia diz que aquele que tropeçar em um quesito da lei é culpado de todos. De modo que Paulo deixa bem claro, quando ele diz na sua carta, em Romanos capítulo 3, e o versículo 23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você ler direitinho, irmãos, os primeiros capítulos, né, do livro da carta de Paulo aos Romanos, você vai ver uma lista de pecados, né, que o apóstolo Paulo traz na sua carta. De modo, irmãos, que fica bem claro, patente, né, que ninguém pode dizer que não tem pecado. Os pecados que a Bíblia revela, né, são pecados que podem ser cometidos por palavras, por atos, obras e também até por pensamentos. A Bíblia, irmãos, quanto ao pecado, fala, é tão contundente que diz até que existem os pecados omissos. Omissão pode ser também pecado. Tiago vai dizer na sua epístola, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, até por omissão, até quando a gente deixa de fazer o que é para fazer, estamos pecando. Que coisa! O apóstolo Paulo vai mais adiante ainda, mostrando, né, a realidade e a consequência do pecado. Ele diz num texto muito conhecido, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado é uma realidade e a consequência do pecado também é uma realidade. O pecado é uma realidade e o salário do pecado, a consequência do pecado, o resultado do pecado é a morte. A Bíblia também vai dizer, o apóstolo na sua carta aos Coríntios, que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Que coisa terrível, né? O último inimigo a ser aniquilado, depois do inferno, do diabo, de tudo, é a morte. E a morte é uma coisa terrível. Quando chega no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que ele queira fazer o bem, quando ele pensa em fazer o bem, o mal já está com ele. De modo que no finalzinho do capítulo 7, ele vai dizer, na verdade, a partir do versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eles chegam à conclusão, irmãos, triste conclusão. Versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Quem pode nos livrar, né, dessa natureza que está no nosso corpo, essa natureza, né, pecaminosa que nos leva à morte? Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, irmãos. A carta de Romanos começa trazendo muita notícia ruim, trazendo muita informação, né, ruim sobre o pecado, né, sobre a consequência do pecado, mas ela depois começa a trazer uma notícia excelente. E o versículo 23, ele começa a trazer essa notícia. Ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E quando chega no capítulo 8, depois termina o capítulo 7, quando chega o capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer para aqueles irmãos em Roma, que apesar de terem sido pecadores, de apesar de estarem debaixo de uma natureza pecaminosa, mas já que eles ouviram o evangelho, glória a Deus, evangelho que o apóstolo Paulo começa a falar na carta, né? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, irmãos, é poderoso, porque liberta e salva. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, a gente diz assim, meu Deus, que situação que a humanidade se encontra, não é? Parece impossível, irmãos, que alguém se salva, porque esse pecado está entranhado, essa maldição do pecado está entranhado na natureza humana. Quando a gente lê e ouve, né, a gente, né, medita, a gente diz, que situação, como o pecado é forte, como o pecado é devastador. Por isso, Paulo escreve a carta aos Romanos, que nós não sabemos quem escreveu, no capítulo 12, diz assim, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando a gente lê até o capítulo 7 de Romanos, a gente diz assim, meu Deus do céu, está difícil. É praticamente impossível que alguém se livre do pecado, não é? Por isso, Jesus, certa vez pregando, ele disse, olha, quando o jovem perguntou o que faria para herdar a vida eterna. E Jesus disse assim, tu, né, conhece os mandamentos, honrar pai e mãe, e vai dizendo, né, não adulterarás, e assim vai. E o jovem diz assim, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas havia um pecado naquele homem, apesar dele cumprir, procurar obedecer os mandamentos, havia um pecado na vida daquele homem, no interior daquele homem, que era o pecado da avareza. A carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 5, não é? E a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, vai dizer, uma diz assim, que a avareza é pecado, né? Que a avareza é idolatria e que o avarento é idólatra. De modo, irmãos, que a avareza, que é o apego aos bens materiais, ao dinheiro, né? As coisas daqui desta terra, desta vida, se torna um pecado duplo. A avareza, porque é amor ao dinheiro, aos bens materiais. É colocar os bens materiais em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. E ao mesmo tempo isso é idolatria. Quem comete o pecado da avareza também está cometendo o pecado da idolatria. Porque a idolatria é o quê? É quando nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus. Porque Deus deve ser o primeiro lugar em nossa vida. Deus deve ser o primeiro lugar em nossa vida. Por isso o maior mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, alma, entendimento e de todo o nosso coração. E em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. Paulo, ou melhor, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 10 vai dizer assim: se alguém ama a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o pai mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê, irmãos? Porque Deus deve ser em primeiro lugar na nossa vida. Aquele jovem, quando chegou para o Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus mostrou para ele os mandamentos. Ele disse que cumpria os mandamentos, mas havia um pecado nele, irmãos, que era o pecado da avareza. Jesus disse para ele, olha, faz o seguinte, pega tudo que tem, só está faltando uma coisa. Se você, né, já procura obedecer os mandamentos, a palavra de Deus, está faltando uma coisa para você. Pega tudo que tu tens, vende
dá aos pobres, e vem me segue e terás um tesouro no céu. O jovem, irmãos, não aceitou, mas a Bíblia diz que ele não saiu feliz. Ele decidiu-se pelas riquezas, ele decidiu-se pelo dinheiro, ele continuou no pecado da avareza, mas ele não sai feliz diante de Jesus, ele sai triste diante de Deus, porque ele sabe muito bem, como Jesus já fez uma pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus, irmãos, ele indaga isso, e aquele discípulo, aquele jovem, né, sai triste diante da presença do Senhor, os discípulos dizem assim para Jesus, né? Aí Jesus diz assim, olha, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus usa a expressão, alguns dizem que o fundo da agulha não era mesmo essa agulha que nós temos, mas era as portas da cidade, que era como chamado de agulha, porque eram aquelas bem apertadinhas, né? E é muito difícil um camelo passar, principalmente com as suas bagagens que trazia para passar, era uma dificuldade. Mas não importa, irmãos. Quando Jesus fala, está falado. Ele disse, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha, que é difícil entrar, do que o rico entrar nos céus. Então os discípulos dizem assim, então, Senhor, quem poderá salvar-se? Aí Jesus diz assim, isto para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus está dizendo, é muito difícil, mas Deus pode salvar. Deus pode salvar. Deus pode salvar. Deus pode salvar. De modo, meus irmãos, que o maior milagre não é a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura do Covid, um milagre, uma maravilha, não. O maior milagre é um pecador se arrepender, aceitar Jesus como Senhor, ser salvo e ter seu nome escrito no livro dos céus. Esse é o maior milagre. Nenhum milagre que Deus faz na terra tem festa no céu, mas quando o pecador se arrepende e aceita Jesus, é festa com os anjos de Deus nos céus. Porque é o maior milagre. Quem pode dizer amém? Porque é o maior milagre. Não é? De modo, irmãos, que quando a gente lê a carta de Paulo, a gente vê que realmente a situação do homem é calamitosa. Certa vez, irmãos, os discípulos chegaram e disseram assim para o Senhor, depois que receberam ordem de Jesus para sair pregando o evangelho e fazer milagres, maravilhas, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Os discípulos voltaram com alegria, irmão, tão grande, porque só Deus sabe, e aquele que sabe também, aquele que faz a obra de Deus, como é bom fazer a obra de Deus, como é gratificante fazer a vontade de Deus, como é bom evangelizar, como é bom visitar o enfermo, como é bom, irmãos, pregar o evangelho. É difícil, é espinhoso, porque o diabo se levanta para tentar impedir que a gente faça algo para Deus, né? Mas quem faz a obra de Deus sabe como é gratificante, como traz alegria. E os discípulos chegaram alegres, radiantes, Senhor, Senhor. Parece que eu estou vendo, eu conjecturo aqui, Jesus diz assim, mas que alegria é essa aí? O que é que vocês estão tão alegres, hein? O que é que vocês estão felizes? Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus disse assim, vocês não devem ficar felizes porque os demônios se sujeitam a vocês. Vocês devem ficar felizes por ter o nome de vocês escrito nos céus. Aleluia. Porque tudo isso passa, irmão, não é verdade? Tudo passa, mas a salvação é eterna. É a maior vitória, é o maior poder, é a manifestação do maior poder, é a salvação de um pecador. Quem pode dizer amém? Por isso, quando chega no capítulo 8, Paulo traz essa grande notícia para os crentes em Roma, que serve para você também, os crentes daqui do Buriti. Quem pode dizer amém? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Repita comigo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo, irmãos, é purificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Porque está em Cristo, porque quem está em Cristo creu que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para lhe justificar. E sabe que agora tem um advogado à direita de Deus, que é Ele, que intercede por mim e por você. Glória a Deus. Porque quem está em Cristo, irmão, sabe que Ele é o Cordeiro de Deus que levou sobre si o seu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Tem palavra melhor para você nesta noite, irmãos? Tem uma palavra melhor para você nesta noite? Talvez você chegou aqui, talvez até pedindo uma palavra do Senhor. Senhor, eu queria tanto que o Senhor dissesse uma palavra acerca de uma luta que eu estou passando, daquela prova que eu estou passando, né? Aquele problema no casamento, na família, ou até aquela situação financeira, aquela porta fechada, aquele problema no trabalho, ou um problema com o vizinho, né? Ou até uma situação de enfermidade sua ou de alguém que está vivendo. Eu queria tanto que o Senhor falasse para mim, eu queria tanto que o Senhor dissesse alguma palavra de bênção, de vitória, de esperança, né? Uma promessa de vitória. Jesus está dizendo: se você está nele, nenhuma condenação está sobre a sua vida. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Essa pessoa que está doente, se é você ou outro, pode ficar curado, ou pode Jesus guardar, vai passar. Essa porta de emprego que está fechada, hoje está fechada, mas a porta de emprego que está fechada, Deus também não deixa de abrir uma janela e cuidar de você, não deixar faltar nada para a tua vida. E no tempo certo Ele vai abrir uma porta maior do que você está pedindo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pede ou pensa. Porque esse problema no casamento, se você dobrar o joelho, Ele vai entrar com providência na tua casa, na tua família. Porque se você está passando pelo deserto, existe um propósito para você passar pelo deserto. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Se você está passando pelo deserto, é propósito de você passar. E Deus não vai tirar você do deserto até que você chegue na posição que Ele quer. Mas no tempo certo, o deserto vai passar. Porque deserto não é lugar de morar. O deserto é lugar de atravessar, de viajar e de passar. No tempo certo, você vai passar pelo deserto e Ele vai fazer a água brotar no deserto e matar a tua sede. Se você está na tempestade, Ele vai dar uma palavra na hora certa. Olha, tudo que você está passando vai passar. Então se alegre, porque a bênção tua está garantida na cruz do Calvário. É a tua salvação, é o perdão dos teus pecados, é o teu nome escrito no livro da vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a tua vida. Por mais que você esteja passando algo difícil, mas não tem condenação sobre você. Não tem nenhuma condenação sobre você. Não há condenação sobre você. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida. Ele disse que aqui é lugar de aflição. Ele disse isso. Se Ele dissesse assim, ó, quem me aceitar não vai passar pela aflição. Aí você podia estar triste. Você podia estar dizendo aqui nesta noite: meu Deus, eu te aceito, eu procuro te servir, e no entanto eu estou passando por aflição, então eu não sou salvo, então não sou salva, então o Senhor não me ama, então eu estou condenado. Mas Jesus não disse isso não. Ele disse que por amor dele você ia ser perseguido. Ele disse que por amor dele você ia sofrer como uma ovelha que vai ao matadouro e é entregue à morte todo dia. Ele disse que toda vez que lhe perseguir, que lhe injuriar, que mentir contra você, ele disse: se exalte, se alegre, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que há no céu. Ele disse: do jeito que o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Do jeito que o mundo lhe perseguiu,
vai perseguir vocês também, mas ele disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então se ele está com você nesse estreito, você vai vencer também. Você vai vencer também. Não tem condenação sobre você que está em Cristo Jesus. Nenhuma, você já parou para pensar nisso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Não tem uma acusação que prevaleça. O diabo, noite e dia, é o acusador das nossas almas. Mas não adianta ele acusar, porque Jesus está ali para nos defender. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode passar o que você passar, você pode sofrer o que você sofrer, até se matar em você, até se tirar a tua vida. Jesus disse, você não deve temer se alguém quer tirar a tua vida, porque não tema ele, não tema ninguém, que pode até tirar a tua vida, mas não pode tocar na tua alma. Antes, você tem que temer aquele que pode tocar no corpo e na alma. Mas se você já aceitou Jesus, não tem nenhuma condenação sobre a tua alma. Não há nenhuma condenação sobre você, porque você temeu ao Senhor, você creu em Jesus, creu no que ele passou pelos seus pecados, que morreu, mas que ressuscitou. E nessa noite, nós vamos para este memorial, que é o memorial da vitória maior da nossa vida. O culto de ação de graça, irmãos, também, ou melhor, o culto de Santa Ceia também é um culto de ação de graça. Aliás, é o maior culto de ação de graça. Se eu fosse você, nunca perdia um culto de Santa Ceia. Nunca, nem quando você está doente. Nem quando você estiver doente. Só se estiver muito ruim mesmo. Só se não der para vir. Porque eu lembro muito bem, ali vou encerrar já, na igrejinha ali no começo do meu ministério. A irmã, eu acho que a irmã Cleide lembra, a mãe de uma jovem, fazia parte ela e a filha. Eu sei que a filha, irmão, esqueci o nome dela, mas o pessoal chama mais de Coquinho do que com o nome dela, que eu esqueci o nome dela. E a irmã Hilda é ela, né? Ela é Silviane, muito bem, e a irmã Hilda era a mãe. E eu lembro que ela estava, irmãos, com o ouvido entupido, inflamado e morrendo de dor. Ela não conseguia nem ouvir, de tão entupido, pus que ela estava no ouvido. E com dor que ela estava. Ela morava lá em cima, no alto. E aí, naquele dia, era culto de Santa Ceia, ela disse assim, eu vou, mesmo assim, eu vou para a ceia. E ela veio sem ouvir, com dor. Quem tem dor de ouvido já sabe como é, né, irmão? Que é terrível. Mas ela veio com a dor de ouvido para participar da ceia. E eu não sabia de nada. Peguei o pão, peguei o cálice, nós apresentamos, consagramos a Deus e eu disse, meu irmão, minha irmã, hoje é a Santa Ceia. E ao tomar este cálice e este pão em memória do Senhor, Jesus pode curar nesta noite. Jesus pode curar, porque a ceia é vitamina para a nossa vida espiritual, para a nossa alma e para a nossa fé. Mas é tão poderosa que pode curar até o corpo de quem está enfermo também. Meus irmãos, a gente deu graça, tomou a ceia, e quando paramos de tomar a ceia, a irmã Hilda levantou a mão assim, pastor, eu quero agradecer. E eu digo, venha cá, irmã, agradecer. E ela disse, eu vim para aqui com o ouvido entupido, inflamado, eu não estava ouvindo nada. Pastor, quando eu tomei o cálice, o ouvido fez... desapareceu, não estou sentindo nada, estou curado aqui para a glória do nome de Jesus. A maior reunião, irmãos, que tem da igreja é a Santa Ceia do Senhor. Porque a igreja se reúne para agradecer a Deus pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é uma reunião alegre, porque ele sofreu, foi mesmo, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. A maior vitória minha e a sua é porque é pela misericórdia. Nenhum de nós deveríamos estar aqui, irmãos. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós somos dignos. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou a mim e a você. Dê glória a Deus por isso. Por isso que é a maior culto, porque você vai agradecer. Todo dia quando você dobrar o joelho, agradeça a Deus por ter enviado o Filho amado dele morrer pela sua vida, pela sua alma, pelos seus pecados. Todo dia.
Todo dia agradeça a Deus, todo dia agradeça a Deus, mas pelo menos uma vez no mês, venha agradecer junto com a igreja, que é o corpo de Cristo. Venha agradecer junto, porque quando a gente participa do pão e do cálice, é em memória do Senhor. Pela maior bênção, a maior vitória, que é a nossa salvação. Quem pode dizer amém? E que Deus implante essa palavra em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém?